Bom, pessoal, então prosseguindo a nossa matéria, eu apresentei para vocês a definição do nosso objeto de estudo e todas aquelas normas básicas que informam esse ramo especial do direito administrativo, que é o direito disciplinar militar. Apresentei para vocês, então, normas de cunho constitucional, que fundamentam o microsistema constitucional dos militares, né? Mormente aquelas implicadas na questão administrativa disciplinar. Apresentei para vocês normas do nosso Estatuto dos Bombeiros Militares. Falei um pouquinho para vocês também da Lei 13.967, né, que revogou o artigo 18, alterou a redação do artigo 18 do Decreto-Lei 667 de 69. Que organiza as polícias militares e o corpo de bombeiros militares. Então vimos essa estrutura normativa básica e alguns conceitos que nos permitem verificar qual o objeto de estudo da disciplina. Eu quero ver com vocês porque se estamos tratando de direito disciplinar, estamos tratando então de um conjunto de normas de conduta que, se infringidas, vão gerar a apuração em referência a esse suposto ilícito, a submissão desse suposto transgressor a um processo administrativo disciplinar e, ao final, comprovada a culpabilidade, a aplicação de uma punição disciplinar, de uma pena disciplinar administrativa. Então, diferente da pena lá do processo penal, não tem nada a ver, tá? Mas a gente pode chamar punição disciplinar ou pena disciplinar, tá certo? São nomes iuris equivalentes para o mesmo instituto. E aí a gente fala, eu quero falar um pouquinho para vocês da teoria do ato ilícito, é a sequência 2 de slides, que está lá nos meus slides que eu já subi para o AVA. Então vamos falar um pouquinho para vocês da teoria do ato ilícito. Então o que é isso? O que é uma ilicitude? O que é cometer um ato ilícito? Lato sensu, né? O que é o ato ilícito? Qual é a teoria do ato ilícito? Então é isso que nós vamos verificar agora. Então estou lá no primeiro slide. O direito atribui consequências jurídicas a qualquer fato jurídico humano, correto? Então tudo que o homem faz desde o nascimento até a sua morte, todos esses fatos jurídicos têm consequências jurídicas no mundo do direito. O ato ilícito é a conduta humana violadora da ordem jurídica. Só pratica o ato ilícito quem possui dever jurídico. Então o militar tem um dever jurídico, como nós já vimos, denominado dever de obediência, de cumprir as normas e regulamentos atinentes ao serviço e às ordens das autoridades a que está subordinado. Então, descumprida essa ordem jurídica, tendo uma conduta humana violadora da ordem jurídica, ele pratica um ato ilícito disciplinar. O artigo 186 do Código Civil Brasileiro, né, que era então chamado de novo Código Civil, mas agora não é mais tão novo assim, né, porque ele é de 2002, já tem então 18 anos, 17 anos de vigência, porque ele entrou em vigência um ano depois, né, então há 17 anos o Código Civil de 2002, ele já é o regramento de conduta do homem comum, né, que se diz que o Código Civil é o Código do homem comum. Então regula todos os nossos atos da vida civil, né, tudo aquilo que fazemos em termos de direitos civis, né, contratos, sucessão, direitos reais, posse, propriedade, etc, etc, etc. Então, o artigo 86 do Código Civil diz lá: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito. Então, a definição legislativa de ato ilícito: ação ou omissão voluntária ocorrida por negligência ou imprudência que violar direito e causar dano a outrem. Então, no campo disciplinar, coronel, que direito que eu violo? As normas de direito administrativos atinentes ao serviço. Direito administrativo atinentes ao serviço. E qual o dano causado, coronel, com a minha transgressão? O dano causado é justamente a quebra dessa ordem, a quebra da disciplina, a quebra da hierarquia, que, se não devidamente reparadas, devidamente corrigidas, poderão gerar prejuízos ao serviço, afetando então o regular funcionamento da instituição. Então, sim, aquele que descumpre norma ou regulamento atinente ao serviço causa dano a uma ordem jurídica e viola um direito administrativo e causa dano a uma ordem administrativa militar, tá certo? Então, quem comete ato ilícito, mais uma vez reforçando essa mesma ideia, descumpre o dever jurídico de não causar dano. O Código Civil, no artigo 187, diz assim: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então isso aí é a previsão chamada abuso do direito, tá certo? E onde que está o abuso do direito? No direito disciplinar, visto pelo lado da administração, pelo lado de quem estabelece a ordem e faz a apuração e punição das transgressões. Está naquilo que eu falei, no arbítrio, né, num possível assédio moral, no excesso de poder, na apuração e aplicação das punições, estando então a autoridade administrativa militar, o superior hierárquico, exercendo esse poder disciplinar com excesso de poder. E quais são então os elementos do ato ilícito? Os elementos do ato ilícito objetivos são, em primeiro lugar, a conduta danosa, uma ação ou omissão humana. Então, para ter ato ilícito, tem que ter uma ação ou omissão humana. A antijuridicidade, consistente na violação do direito ou lesão a bem jurídico. Então, falei para vocês, violou o direito administrativo, a norma de serviço, e lesou o bem jurídico, ordem administrativa militar, hierarquia, disciplina, provocou lá uma lesão que pode corroer esse tecido social que é a instituição militar, provocando lá um prejuízo no regular funcionamento da instituição e, consequentemente, no cumprimento das missões constitucionais da instituição militar estadual. Então esta é a antijuridicidade, a violação do direito ocasionando a lesão a bem jurídico. E quais são os elementos subjetivos? A imputabilidade, ou seja, esse agente ele tem que ter a capacidade de ser responsabilizado por esse ato ilícito, tá certo? Então, o militar, para ser punido, tem que estar gozando da condição de militar. Um militar que, porventura, seja excluído, não pode sofrer uma punição após essa exclusão, correto? Porque ele não ostenta mais a condição de militar. Então, a imputabilidade é uma condição pessoal de poder ser punido, né? Então, me dá um exemplo então de inimputabilidade, quando o camarada não pode ser punido. Em muitos conselhos de justificação ou disciplina, é comuníssima a alegação de insanidade mental. Então, suscita aquele militar, o justificante, ou aquele que está sendo submetido ao conselho de disciplina, quando praça, suscita um incidente de insanidade mental, querendo dizer exatamente isso. Olha, cometi esse ato, cometi essa transgressão, cometi esse crime, que também é a transgressão disciplinar, sem estar no meu juízo perfeito, sem estar no gozo das minhas faculdades mentais, sem entender o caráter ilícito do ato que eu estava praticando. Estava insano mentalmente. Então, qual é a linha de defesa?
tentar dizer-se inimputável, tentar convencer a administração de que o militar não estava no seu juízo perfeito, como dizia minha avó, né, naquele momento em que cometeu a transgressão. Outro elemento subjetivo do ato de ilícito é a culpa, que indica o ânimos, né, a vontade do agente ao praticar o ato. A culpa lato sensu, isso é uma matéria que a gente poderia ver melhor em sala de aula, ou se eu tivesse um quadro aqui que eu não tenho, infelizmente, né? Mas o elemento subjetivo é a imputabilidade e o outro elemento subjetivo é a culpa. A culpa lato sensu atinge o dolo e a culpa stricto sensu. Então, culpa lato sensu, dolo e culpa stricto sensu. O que é dolo? É agir com vontade livre e consciente para obter a produção do resultado. Então, eu estou com a minha vontade dirigida à prática daquele ato. Vamos dar uma paradinha, isso é chato pra caramba, para prosseguir depois.